paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e amigos. Mais uma vez estamos aqui porque aprove o Senhor, né? Dar-nos mais essa oportunidade de poder estar juntos nesta noite para aprender um pouco mais da palavra de Deus. E é maravilhoso estar na presença do Senhor, não é verdade? Eu gostaria de convidar você a ler a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 42. Aleluia! O Robson já está conosco, glória a Deus, né, Robson? Deus é muito bom. No Salmos 42, a palavra de Deus diz, no versículo 11, fala assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aí eu te faço uma pergunta, diante desse texto que nós acabamos de ler. Você está com a sua alma triste? Você está com a sua alma batida? O Senhor diz aqui para você colocar a sua esperança nele. Porque o nosso Deus é um Deus de esperança. E Ele sempre tem uma saída, Ele sempre tem uma palavra, Ele sempre tem uma forma maravilhosa de sair, de entrar, de resolver as nossas vidas. E é maravilhoso isso, né? Porque nós temos esse Deus, um Deus de esperança. E Ele fala isso para nós, né? Coloque a sua esperança em Deus. Paz do Senhor, Vanessa. Glória a Deus, irmã Marcina. Olha a igreja do Senhor Jesus aí chegando. Como é bom, né? Como é bom, como é bom. Maravilhoso. A paz do Senhor, Meire. E a igreja vai chegando, vai se apresentando. É maravilhoso poder estar com vocês. Então, a gente inicia, né, esse culto, né, virtual hoje, lendo a palavra de Deus em Salmos 42, que está falando para mim e para você. Você está com a sua alma batida? Você está triste? Né? Você está meio perturbado, preocupado com a situação, com o que você deve fazer, como resolver? A palavra de Deus está dizendo, então, aqui no versículo 11, coloca a sua esperança em Deus, coloque a sua esperança no Senhor, pois ainda o louvarei. Aqui o salmista, ele tinha esperança, ele sabia, né? Ele sabia que Deus ia resolver a situação. Por isso ele fala, eu vou colocar minha esperança em Deus, porque eu ainda o louvarei. Eu sei que Ele vai resolver, que Ele vai operar um milagre, Ele vai fazer algo maravilhoso na minha vida. E eu ainda vou louvá-lo, eu vou levantar as minhas mãos e vou dizer, glória a Deus. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é Deus de milagres. O Senhor é um Deus que resolve, que opera nas nossas vidas. Isso é maravilhoso, não é verdade? Então ele tinha essa certeza. Então hoje o Senhor está falando conosco. Sandra Mara, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, minha irmã. Então o Senhor está dizendo hoje conosco, né? Que nós precisamos confiar nele. Vamos confiar em Deus, porque nós ainda o louvaremos. Nós vamos provar do seu milagre nas nossas vidas, tá certo? Então, não desanime, não perca a esperança, continue crendo, não se deixe abater pelas dificuldades. O Senhor está conosco, o Senhor está conosco. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E nós queremos, nesta noite, não sou eu que vou trazer a palavra não, esse é só um versículo para a gente iniciar, né? E nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos aqui, por estarmos unidos em oração. Eu aqui, você na sua casa, onde você estiver, não importa. O que importa é que o nosso espírito está ligado em Deus. E juntos, como diz a palavra, onde tiver 2 ou 3 reunidos,
o Senhor está. E nós cremos que o Senhor está conosco, amém? Glória a Deus, aleluia. E nessa noite, né, nós convidamos o nosso irmão Robson Araújo, para estar conosco. E Deus colocou uma palavra no coração dele para as nossas vidas, tá certo? E eu vou estar convidando, eu vou estar chamando ele para entrar aqui, e ele vai trazer o recado de Deus para sua vida hoje, tá certo? Então abra o seu coração, abra os seus olhos, abra o seu entendimento, diga: Senhor, abre os meus olhos, o meu entendimento, a minha mente, o meu coração, Senhor, que ele esteja preparado para ouvir a tua palavra, para entender o que o Senhor deseja falar comigo hoje. Eu aceito a tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus. E aí o Senhor vai falar e vai fazer, amém? Aleluia. Deixa eu chamar aqui o Robson. Está entrando aqui. Vamos lá, Robson, cadê você? Vamos ver se eu estou fazendo certo, né? Glória a Deus. Aê! Oi, A paz do Senhor, meu irmão. em paz, boa noite, tudo bom? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui, Robson, mais uma noite, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, né? E é muito bom ter você, é muito bom estar com você. Nós sabemos que você é um homem de Deus, é um homem que busca o Senhor, e nós sabemos que Deus já trouxe ao seu coração uma palavra para o nosso coração hoje, tá Amém. certo? Amém? A igreja do Senhor está aqui reunida e nós queremos receber. Então, a partir desse momento, seja bem-vindo, esteja conosco e seja livre, tá bom? Para estar trazendo essa palavra aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, boa Amém? noite. Deus é bom o tempo todo, né? Como a pastora estava falando, assim, o Senhor, ele Verdade. tem ministrado muito, né, o coração. Esse tempo que a gente está vivendo, as coisas, né, que andam acontecendo, o Senhor, ele está falando sempre para a gente perseverar, né? É Perseverar verdade. até a vida dele. No Salmos 24, a palavra do Senhor, ela fala, né? Quem subirá ao monte do Senhor? É verdade. E todo mundo sobe ao monte do Senhor. Mas ele também lhe fala, e quem permanecerá? É. Ou seja, né, o Senhor, ele fala, vamos subir ao monte, amém, todo mundo vai subir ao monte. É quando a gente chega no monte, né, a gente pode ter uma base quando Cristo ele foi crucificado. Você pode perceber, todo mundo subiu no monte com ele, na onde ele ia ser crucificado. Só que quando começaram a crucificar a Cristo ali, muitos desceram. Muitos É não verdade. participaram, né, ali da crucificação dele. E eu Uhum. vejo que aqueles que permaneceram ali, eles tiveram uma revelação, né, de quem Cristo é, o propósito, tudo aquilo que ele estava falando. Sim. Eu, assim, a palavra em João, e João ele é considerado, né, como um apóstolo do amor. Eu É creio que verdade. se a gente parar para analisar, ele foi um dos discípulos que permaneceu até Jesus ali ter saído da cruz, né? Ou seja, ele participou de todo o momento da crucificação de Cristo, desde É quando verdade. Uhum. a crucificação. E eu vejo ali que João ele recebeu uma revelação do amor de Cristo, né? Eu vejo Sim. que ali, quando ele estava ali, Cristo sendo crucificado, ele falou: "Poxa, quem é esse, né? Que morre por cada um de nós, né? Por ensinar o verdadeiro amor, né?" Sim. E Uhum. Cristo Jesus ali, eu creio que ele viveu essa palavra, né? Ele subiu ao monte e ele permaneceu até o fim. Chega um Sim. momento da vida ali de que Jesus, ele ora ao Pai, né? Ele fala que, se possível, afaste esse cálice de mim, mas assim, que seja feita a tua vontade. Ou seja, Amém. Jesus Verdade. ele estava disposto a passar por tudo aquilo que nós passamos. Ele morreu, ele nos ensinou e ele falou pra gente, né? Ele ministrou nossos corações, ele falou, não é difícil, só que É vocês vão verdade. passar por algumas coisas, né? Uhum. A gente, se a gente
for parar para pensar, assim, para parar a analisar o que a gente vem sofrido, né? O que a gente tem passado dia após dia. E eu vejo que Sim, essas tribulações é o Senhor que permite que a gente passe por essa tribulação. Ou seja, é como Cristo mostrasse o caminho para a gente, mas ao mesmo tempo ele colocasse algo no nosso caminho para ver o tanto que a gente, né, ia permanecer, né? E o salmista, ele fala tudo que ele vinha passando ali na vida dele ali, ele nunca desistiu de Deus. é verdade. O foco dele foi permanecer em Cristo Jesus. É Ele importante, verdade, permanecer. a gente permanecer, porque eu vejo que é o que a gente, que Jesus mais deseja, é que a gente Sim, permaneça no caminho amém, dele. verdade. E é o que o Senhor ele está pedindo muito para nós esses dias, é que a gente permaneça no Amém. coração, permanecer no caminho dele, com perseverança, porque não é fácil. Amém. Parar para pensar assim, o evangelho é fácil e tal, uns falam que é fácil, outros falam que é difícil. Eu creio e eu Não, não vejo é fácil, não. um modo assim que é como é difícil a gente permanecer. Só que se a gente estiver em Cristo Jesus, É tudo se torna. verdade. Se a gente estiver debaixo da obediência de Cristo, tudo se torna mais fácil. Se a gente for parar Sim, para analisar de tudo que a gente está passando, esse tempo que a gente está vivendo, eu creio que é um alinhamento que Cristo tem nas nossas vidas. Eu creio é que Ele verdade. está no coração para continuar a permanecer, porque se dependesse como for a tecnologia, tudo indo muito rápido, né, todo o tempo avançado, a gente acaba se Sim, perdendo. Que a é gente quer isso acompanhar mesmo. algo, só que a gente acaba se perdendo. Se a gente for parar, a gente quer acompanhar a moda, só que se você não for acompanhar a moda, você é tirado como careta, um exemplo, né? Só que não, Isso, ele verdade. acabou usando isso para que a gente parasse, voltasse aí, para a gente voltar ao caminho correto. Eu vejo que alguns acabam se perdendo, né? Com tudo avançando, a gente acaba se perdendo, né, no caminho. Então, Sim, é vejo verdade. hoje É que muita informação, né, Robson? muita informação, É muita informação. aí a gente É, acaba não sabendo em quem acreditar. Então, por é. isso Cristo ele fala ali em Salmos, ele fala, coloca sua fé em Cristo Jesus. Crê, Amém. permaneça em Cristo Jesus, porque ele é o único verdadeiro. Ele é o único que fala e o único que vai cumprir. Ou seja, a gente Sim, tem tanta informação, né? Eu vi esses dias verdade. uma enquete lá, o pessoal falando do coronavírus e tal, aí muitos ali responderam, mas quando estava na época da eleição não existia, agora que acabou as eleições, voltou o coronavírus. Então, aí fica É, aqui, um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. O vírus, ele é tá assim, verdade. realmente ele tá, mas Cristo, ele fala pra gente É, fazer, olhar para ele. é. É porque fica difícil, né? Em quem acreditar, né? Tem momentos que você fica assim, quem está dizendo a verdade? Em quem eu devo acreditar, né? E é Sim, bem isso. Eu tenho que olhar para Jesus, né? Jesus. Confiar em Deus, né? Tá? Verdade. Porque ele é o único capaz de nos falar a verdade, né? E Isso tudo que mesmo, ele falar, verdade. pode ter certeza que ele vai cumprir nas nossas vidas ou na vida dos nossos. Ele Amém. vai cumprir a sua vontade no mundo, né? Nessa terra, ele vai cumprir a sua vontade. Então, assim, tem falado muito essa semana em amar as pessoas como ele ama, é perseverar no amor dele. Não é Sim. fácil de amar. Eu vejo que Cristo ali, ele morreu não porque ele curou, porque ele salvou as pessoas, porque ele amou as pessoas. Até Amém. então, elas faziam a sua própria vontade, né? Eles usavam a lei de Cristo, a lei de Deus, para fazer as suas próprias vontades, né? Então, Hum, não havia amor, né? Se for a gente parar para pensar, antes de Cristo, era tudo assim, vamos se dizer que era tudo correto, né? Porque leproso andava com leproso, prostituta andava com prostituta, fariseu com fariseu, é. saduceu com saduceu, ou seja, você Uhum. não misturava, né? Você não podia se misturar, porque a lei falava, né? Só que assim, eles acabavam usurpando da lei, né? Eles acabavam falando que a lei de Moisés, né? Era a lei de Moisés, a lei de Moisés, a lei de Moisés. Só que Cristo, ele queria sempre o quê? Revelar a graça, né? Ele A sempre quis graça. revelar o amor dele, né? Por cada um de nós. Foi Hum, por isso que ele veio na Terra e mostrar verdadeiramente o amor dele, né?
É falar aquilo verdade. que o pai sempre quis falar e os seus filhos nunca ouviram, né? Era alguns que ouviam, outros não, enfim, aí acabava que acontecendo, né, uma pequena bagunça, né, Uhum. só que É quando verdade. ele revelou para cada um de nós o seu verdadeiro amor. Ele falou, ó, o meu pai falou isso, agora eu vou mostrar para vocês aquilo que o meu pai está falando, né? E Sim. falado muito de perseverar. Perseverem em mim, em amor, porque quem prova vocês sou eu. Eu vejo que a partir do momento que Cristo venceu Satanás na cruz, ou seja, para Satanás acabou. Para ele acabou, já era. Vamos se dizer assim, considerar que já não existe mais ele. Embora a gente Hum. tenha lutas espirituais, porque ele vem para tentar. Sim. Só que se a gente tiver olhar fixo em Jesus e baixo da graça de Jesus e da Uhum. obediência de Cristo, Satanás ele vai vir até nós se prostrando e falando quem és tu. Ou seja, Deus ele liberou uma autoridade nas nossas vidas, uma autoridade tão grande que Satanás ele virá se prostrar perante cada um de nós. Só que a gente tem que estar o quê? Segundo a vontade do Senhor, Sim. prevalecer na vontade de Cristo. Você pode Amém. a gente parar assim em Mateus 4 ele fala toda a tentação de Jesus Cristo no deserto, né? Então Jesus ele venceu Satanás ali na autoridade. Ele já Sim. viu Satanás uma vez ali na autoridade a qual Deus derramou para ele, né? Então, É. Jesus ele passou o tempo do deserto. Quando finalizou o tempo do deserto, aí começou o ministério de Cristo aqui na Terra. Eu creio que Uhum. nós temos um tempo de deserto, mas esse tempo de deserto também ele termina. Sim, com certeza, né? Tudo tem um tempo, né? Tem, Na nossa vida. né, nas nossas vidas. Ou seja, se a É gente está verdade. no deserto, a gente tem que permanecer firme. Quando Sim. Deus colocou Jesus ali no deserto, ali ele quis mostrar para Jesus o reino que tinha dentro dele, né? Embora Cristo ele se desfez da sua glória, eu vejo que Cristo ali ele é como se ele nascesse de novo uma criança, ele passasse todo o processo que nós seres humanos passassem, né? Só que ele É. tinha um entendimento daquilo que ele ia fazer. Ou seja, ele passou um tempo no deserto, mas ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele tinha um propósito a se cumprir. E é o que cada um de nós temos, né? Um propósito a se cumprir aqui nessa terra, né? Eu vejo Sim, que Jesus, ele pede muito para a gente, permaneça em mim, porque há um propósito. E esse propósito tem um com fim. certeza. Esse Uhum. deserto qual nós passamos aqui na terra, ele tem um fim. Vai chegar um momento de nossas vidas que em Apocalipse fala, né? Jesus, ele fala, aquele que vencer, então herdará a coroa da... Da vida. Ou seja, é aquele que vencer. Jesus, ele É. fala, aquele que vencer. Ou seja, se ele fala aquele que vencer, significa que a gente pode desistir. É. Significa que nem todos vai vencer, né? E pode olhar para É. trás. Nós estamos Por... sujeitos a isso, sim. É, A gente precisa sempre olhar para Cristo Jesus. é verdade. É Olhar. aí onde entra o permanecer e a perseverança, né? Não adianta a gente, né, olhar, permanecer, perseverar, mas com o pé atrás, sempre querendo voltar, É verdade. querendo desistir. Se a gente tiver que olhar para trás, é olhar para trás e declarar aquela palavra que o Senhor nos falou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ou seja, Amém. Ele vai ajudar. Se É for verdade. Cristo, quando ele morreu, ele foi crucificado, ele falou que ele não ia deixar nenhum de nós órfão. Ou seja, ele enviará um consolador para cada um de nós. E ele enviou o teu Espírito Santo Sim, para nos é ajudar. verdade. Ou seja, essa luta nós temos que orar a Deus, pedir a Cristo em nome de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo ele irá conceder a cada um de nós. Ou seja, quem nos fortalece é o Espírito Santo. Às vezes a gente Amém. está muito Verdade. pai, a gente fala Deus, 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 mas esquece do Espírito Santo, né? Ou seja, é uma trindade que Deus não faz Sim, nada com o Espírito Santo concordar. O Espírito Santo não com faz nada certeza. se Deus não concordar. Ou se Jesus não, É. entende? Então, assim, eu vejo que o Pai, ele já fez a sua vontade, ele já cumpriu aquilo que ele tinha que cumprir, que era criar cada um de nós. E Jesus, ele morreu por isso. E agora o Espírito Santo é que irá nos levar até a eternidade, até o encontro com o Pai. Eu creio que A cumprir também, né? O Espírito Santo ele nos ajudará a cumprir aquilo, né, que Jesus morreu por aquilo que Jesus morreu. Eu Sim, vejo que verdade.
desceu sobre cada um de nós para nos levar novamente a Deus. Ou seja, nós iremos alcançar Jesus Cristo, nós iremos alcançar o Pai com a ajuda do Espírito Santo. E Amém. Amém. Glória a Deus. falando sobre Salmos, sobre perseverança, Cristo, o Espírito Santo, ele me levou até Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12. Vamos lá, gente. Vamos lá, igreja. Abrindo a palavra de Deus, né? Vamos conferir. Hebreus, Dá um tempinho, né? Para todo mundo achar. é nossa misericórdia. Amém, eu já achei. Se você já achou aí, dá um glória. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, né? Hebreus, capítulo 12. Amém. Vamos lá, igreja. Vamos lá, gente. Vamos ler a palavra, né? Ele fala, o título ele fala, Cristo é o nosso maior exemplo de perseverança. Só Amém. O título versículo é o versículo, Robson. capítulo Versículo? 12, versículo 1, do 1 em diante. Tá. Hebreus 12, 1, né? Isso. Hebreus Amém. 12, 1. Isso. Vamos lá. Amém. O título aqui da minha Bíblia, ele fala, Cristo é o nosso maior exemplo. Ou seja, o título já fala que Cristo é o nosso maior exemplo de perseverança no caminho Amém. que o Senhor nos propôs. Amém? Sim, amém. Portanto, também nós, considerado que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Ou seja, ele fala desligando de tudo aquilo que vem nos atrapalhar e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida a qual está proposta a cada um Amém. de nós. Olhando Amém. para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe for proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Amém. Amém. E você vê É. olha que Cristo ele fala, né? O nosso autor e consumador da nossa fé. O nosso maior exemplo de perseverança é Sim, Cristo. é verdade. Aqui Paulo ele escreveu uma carta para os hebreus, eles falaram que perseverem em Cristo Jesus. Tudo aquilo que vocês aprenderam, tudo aquilo que vocês viram, permaneçam em Cristo Jesus. Porque Paulo aqui, ele fala que nós estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas. Se você for ler o capítulo 11, ele fala quem são essas testemunhas, né? Que são os heróis da fé. Fala de Moisés, de todos ali que permaneceram e concluíram aquilo que Deus entregou para a vida deles, né? A carreira Sim. a qual foi proposta para cada um de nós. Eu creio que Deus ele tem algo na sua vida, eu creio que Deus tem algo na minha vida, ele tem algo Amém. de cada um de nós. Mas ele Amém. fala, Jesus. veja Cristo como seu maior exemplo. Veja Cristo como um exemplo para vocês. Torne Cristo como um exemplo para a vida de vocês. Porque Jesus, ele veio como homem, né? Como a gente falou aqui, ele se despiu de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua autoridade. Ele veio como um homem, ele nasceu como uma criança, ele cresceu como uma criança, ele se tornou um homem. Quando ele se tornou um homem, ele foi provado, ele foi batizado, ele foi provado no deserto. Então aí ele começou o ministério. Ou seja, ele Sim. começou a carreira a qual Deus deu para a vida dele. Ou seja, Cristo ele veio como um homem para mostrar que nós, em Cristo Jesus, também somos capazes de suportar tudo aquilo que ele suportou. É verdade. Tudo aquilo que uma das minhas orações que eu tenho feito muito a Cristo é de poder chegar ali o fim dessa vida carnal a qual eu estou vivendo agora e falar, Senhor, está consumado aquilo a qual o Senhor entregou na minha vida. Tudo aquilo Amém. que o Senhor entregou a mim, eu entrego a ti novamente, porque o Senhor é digno.
Eu vejo, se eu não me engano, está em João 17, uma oração que Cristo fez antes, ali no Monte Sim. de Getsemane. Cara, eu vejo aquela Uhum. oração dele ali, eu tomei aquela oração dele para minha vida de uma forma que Sim. eu não consigo mais esquecer. E eu procuro todo dia viver aquela oração. Onde Amém. ele ora, ele passa ali pelas suas já dificuldades, porque ele sabe que ali ele já vai ser pego e ser crucificado. Ele ora ao Pai e fala: Pai, eu entrego a Ti tudo aquilo que o Senhor me entregou. Só que ele também fala: lembra de mim, uma glória que eu tinha contigo antes da criação do mundo. Ou seja, eu creio que cada um de nós tínhamos uma vida com Cristo Jesus antes da criação do mundo. Porque a própria palavra dele fala: eu te escolhi antes da criação do mundo. É verdade. Muito lindo isso, hein, Robson? Cada Profundo. É um verdade. nós temos uma vida com Cristo Jesus antes da criação do mundo. Eu Sim. vi que a gente estava na eternidade com Cristo Jesus e ele falou: eu vou preparar um jardim para os meus filhos. E ele É colocou. verdade. Você entende? Ou seja, é uma das orações que a gente tem que ter nas nossas vidas. É É chegar verdade. assim, Amém. a gente falar: não, a hora de eu ir para o Pai é orar ao Senhor e falar: Pai, eu entrego tudo a Ti, tudo aquilo que o Senhor Sim. me. E eu te peço, lembra-te de mim. Lembra da É glória que eu tinha contigo antes da criação do mundo. E se a gente for parar verdade. para analisar, o ladrão da cruz, ele fez essa oração. Ele fala É para Cristo, verdade. ele se arrepende Uhum. e ele fala para Cristo o quê? Lembra-te de mim, que eu possa estar contigo no seu paraíso. E Jesus, ele olha para ele e fala: hoje mesmo você entrará comigo. É verdade. O ladrão, ele teve uma revelação de quem Cristo é. Embora o Sim. outro ali, ele não quis aceitar o perdão de Jesus, né? Se a gente for parar para analisar ali, os É. dois ladrões que estavam com ele, um decidiu para ter uma vida eterna com Cristo Jesus e o outro decidiu para ter uma vida perdida, uma vida de sofrimento. É uma vida sem Jesus, né? Em Jesus Cristo. Ou seja, essa decisão, ela está na minha mão, ela está na sua mão, Isso. ela está na mão de Isso. cada um de É nós. verdade. A decisão é nossa, né? A decisão é nossa. Deus, ele deu o livre-arbítrio para a gente decidir o que a gente quer da nossa vida. Se você quer permanecer com ele ou se você quer ter uma vida fora dele. Só que aquilo, É se isso você mesmo. tem uma vida no mundo, você vai ter uma vida morta na eternidade. Se você É, decidir para morrer no mundo, você vai ter uma vida com Cristo Jesus na eternidade. é verdade. A gente escolhe se a gente quer viver com Cristo ou se a gente quer viver sem Cristo Jesus. E as pessoas É isso falam: mesmo. ah, o inferno não existe. Ele existe sim. A palavra do Senhor fala que ele existe, é um lugar de sofrimento, é um lugar de Sim. ranger de dentes. E eu creio que ninguém quer ir para um lugar de sofrimento. Não. Se você quiser ir para ter uma vida com Cristo Jesus, não quiser ir para esse lugar, você tem que permanecer. Você tem que suportar tudo aquilo que você está passando. É como diz É uma canção verdade. de Lázaro, né? Ele fala: estou passando pela prova, dando glória a Deus. E isso é uma verdade. A gente tem que É passar pela verdade. prova, glorificando o nome de Sim. Cristo em Cristo É. Jesus. Ou seja, a gente E no caso que Paulo, né, ele está falando, né? Percorrer essa carreira que nos foi proposta. Nós temos uma carreira a percorrer, né? sim, nós A temos, gente sabe que nesse caminho vai ter buraco, vai ter chuva, vai ter sol na cabeça, né? Vai ter algumas depressões nesse caminho, né? ele já Mas a gente tem que perseverar, né? O texto que você leu aqui, né? percebeu. Correr, né, com perseverança, essa corrida que nos foi proposta pelo Senhor, né? Ele nos fez essa proposta. Então a gente precisa decidir, né? Percorrer esse caminho e a gente sabe que vai ter dias difíceis, mas a gente tem que perseverar, porque para chegar nesse ponto aí, né? De falar, Sim, opa, entrego tudo, Senhor, eu fiz tudo que o Senhor pediu, né? Agora, como Jesus, né? Eu entrego o meu espírito. isso E é vamos verdade. lá, né, para a vida eterna com Deus. É lindo demais o Senhor, lindo demais. Vejo assim que eu vejo que Paulo foi um dos homens assim que, né, é um exemplo para nós sim também, como muitos Sim, homens, muito grande, sim. verdade.
Para você parar para pensar, Paulo, ele não queria mais viver a vida dele. Ele queria Sim. viver a vida que Cristo Jesus concedeu a ele. Então ele não estava mais, tipo assim, ele não estava nem ali mais para a vida dele. Ele não queria mais saber de Tanto é que viver ele a vida. falou, né? Sim, Ele falou, ele, né, Robson? Não sou sim, mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Porque ele tomou essa decisão aí que você disse, né? exatamente. Tomou essa decisão de correr essa vida a qual Cristo propôs a ele. A palavra propôs aqui, Deus ele chega em você e fala: você quer? Você é livre para É, escolher ou não. isso. Como a palavra dele fala, né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ou seja, É verdade. Jesus ele pergunta para você se você quer ser escolhido. Ou seja, nós escolhemos ser o escolhido de Deus, porque ele não faz acepção de ninguém. Ele entrega para todo Isso. mundo. Ele fala: ó, se você quiser, você É pega, verdade. e vai. Você pode, se você for ler a história de José, José foi um homem a qual ele escolheu essa carreira que Deus tinha para a vida dele, né? Só que José, ele passou um tempo de deserto, né? Sim. Deus chegou para José e falou: ó, você vai se tornar governador. Só que Deus não falou tudo que ele ia passar até ele se tornar governador. E eu vejo que Sim. Jesus ele falar isso para a gente vai desistir dele. Se Deus chegar É verdade. hoje e falar: ó, Robson, você vai ter uma vida eterna comigo. Só que eles vão te pegar, eles vão te bater, eles vão te açoitar, eles vão arrancar suas mãos, eles vão arrancar seus braços, eles vão querer arrancar sua cabeça, você vai sofrer. Você vai passar 10 anos sofrendo. Aí depois você vai ter uma vida comigo. Será que eu Sim. queria muito ter essa vida com Cristo? Será que eu É, não ia parar para pensar, poxa, eu vou sofrer tudo isso? Será que realmente vale a pena? é verdade. Entende? Deus, ele trabalha dessa forma, ele não nos conta tudo aquilo que a gente vai passar. A única coisa que Hum, ele fala é: permaneça em mim. Que se você é isso mesmo. permanecer em mim, você passará todas as aflições. Ele fala que nós iremos passar por muitas aflições, mas ele não especifica quais são as aflições. Sim, E se é ele verdade. falar quais são as aflições, a gente desiste no meio do caminho. O homem é medroso, né? Nós somos medrosos, né? Assim, É, e ninguém quer sofrer, né? Ninguém quer sentir dor. por aqui. Ninguém, É, raras as pessoas, né, que suportam, né? Mas assim, verdade. ele é tão sábio que ele não fala pra gente aquilo que a gente vai sofrer. Ele fala: vocês vão ter aflições. Só não vou falar o tipo de aflições, porque se ele falar, a gente desiste. Isso é uma. É, verdade. Imagine você perdendo tudo, perdendo sua família, seus filhos, É, pegando seu filho, matando seu filho ali na sua frente por amor a Cristo. Pode ser que verdade. aconteça, ou pode ser que Cristo te livra disso, né? Isso aí só cabe Sim, a Deus. Eu não vou falar para você: ah, você vai passar por isso ou você. não, é, Isso é Deus que vai decidir sobre nossas vidas. é Mas se verdade. porventura a gente um dia tiver que passar por isso, permaneça em Cristo Jesus. Amém, Pode verdade. ter certeza que se você perder algum ente querido que você ama aqui, por amor a Cristo, você vai encontrar com ele lá na eternidade. Amém. Isso é Entende? maravilhoso. Eu vejo que Paulo, ele andava aqui nessa terra, mas ele já tinha o seu espírito assentado junto com Cristo Jesus também. Ou seja, é como se Deus tirasse o espírito de Paulo, colocasse do lado dele e colocasse o Espírito Santo dentro de Paulo e falava: agora vai. É Paulo é verdade. entendimento. E esse é o entendimento que a gente tem que ter. É, Cristo vive em nós. é, E eu vejo que o que a gente precisa buscar, eu particularmente, eu busco muito em Jesus, em Cristo Jesus, assim, que o Espírito Santo dele não venha apenas me ter, mas me possuir, igual possuir amém. Sansão, né? Que Sansão ele foi possuído pelo Espírito. A palavra do Senhor fala que Sansão É, ele é possuído. Eu vejo nesse sentido assim que é por completo. É como se o Espírito Santo tivesse você por completo. É como se ele tirasse todas as suas vontades e colocasse é. a vontade de Deus dentro de É o homem espiritual, né, Robson? um homem a qual ele É vive o homem tudo espiritual, é. e viver em espírito, né? Isso. É, no caso, o seu corpo está na terra, Sim, né? Mas a sua mente não está na terra, sua mente está ligada em Deus, está no mundo espiritual. sim, Então, você vive aqui, né? Você caminha e tal,
mas as suas atitudes, o seu falar, o seu agir é de um homem e de uma mulher espiritual. Era assim que Paulo vivia, né? Então ele matou a carne, os desejos da carne, os desejos, as vontades do mundo na vida dele, né? Ele suprimiu ali, ele matou e ele falou, não, aqui quem vai sobressair é o espírito, né? E Exato. ele viveu dessa forma, né? Sim. E é aquilo que a gente vive, né? A gente que alimenta, né? O nosso espírito é a nossa Sim, carne. Aquele que você alimenta isso, é aquele que vai se sobressair a sua vida, né? isso, é verdade. A gente para o que a gente precisa é alimentar o nosso espírito, colocar o nosso espírito para fora, colocar o reino que Deus colocou dentro de cada um para fora. Uhum. Eu sempre pedi para Deus, eu sempre oro e peço para Ele, né? Um tempo que assim, esses dias a gente estava falando muito da Arca da Aliança de Deus, né? Nossas ministrações estavam falando sobre a presença de Deus. E Cristo, ele Sim, permitiu que nós se tornássemos a Arca da Aliança, que nós carregássemos a presença do Senhor, assim como sim, e, e eu vejo que se a gente, a partir do momento, decidir encarregar a presença do Senhor, tudo que a gente andar, o lugar que a gente andar, o lugar que a gente pisar, será transformado. As pessoas vão olhar amém. para cada um de nós e ver algo diferente e falar, não, é isso que eu quero viver, é isso que eu desejo viver. É verdade. E dirá para você ensinar elas. Ou seja, você vai ensinar o caminho que elas devem andar, você vai conversar, você vai ministrar a vida delas. E eu creio que elas Sim, serão batizadas e elas irão dar continuidade. Assim como os nossos filhos, né? Nós for parar para amém. É pensar, a verdade. gente está preparando um caminho para os nossos pequeninos, para É eles isso mesmo. fazer o mesmo que Cristo fez, né? Manifestar a glória de Deus, né? Pode ser que Jesus volte antes ou pode ser que ele volte depois, né? Mas assim, a gente vai, as pessoas elas vão ver Cristo em nós quando a gente permanecer naquilo que a gente está passando. A gente É perceber verdade. Jesus. A pessoa vai ver você passando por uma dificuldade, mas você está sempre o que feliz em Cristo Jesus, porque você está debaixo da obediência, você está vivendo uma essência que Cristo nos Amém. deu, né? E as pessoas elas irão olhar para você e falar, você é diferente. Você não se abala com qualquer coisa, você não se abala com dificuldade. Embora a É gente verdade. às vezes se abala, mas a gente vai para o nosso quarto e nós chora aos pés do Senhor. Isso. E a É gente isso fala, aí. Essa é a diferença. é o único que o Senhor pode nos ajudar, é o Senhor. E Ele sempre vem sobre nossas vidas. Você vê, aquilo que nos trouxe até aqui, aquilo do passado que nos trouxe até hoje, ele não é o suficiente para nos levar mais adiante. Ou seja, a gente precisa buscar algo em novo em Cristo Jesus. Sempre É. buscar algo em novo em Cristo Jesus. Se a gente for parar para pensar assim, na eternidade, os anjos louvam ao Senhor. Eu sempre declaro que a beleza da santidade de Jesus, a Sim. eternidade inteira, desde quando eles foram criados, é assim. Vamos se dizer que eles foram criados há 2000 anos atrás. Ou seja, até hoje, 2020, eles estão cantando porque eles recebem sempre uma revelação de quem Cristo é. E cada vez Amém. que eu vejo assim, que eles sentem, que eles vê aquela beleza, aquela majestade de Cristo, aquilo ali faz com que eles mesmos cante a santidade de Jesus. Ou seja, se nós olharmos para Cristo Jesus, aquilo que ele reflete sobre as nossas vidas faz com que a gente cante a santidade de Jesus Cristo. Ou seja, É. é um processo que a qual Cristo ele vai se revelando cada dia mais para Sim. nós. É. Cada vez que ele se revela a cada um de nós, a gente deseja mais, a gente busca mais, o nosso espírito deseja mais ainda, é aquilo que vai sobressair. Ou seja, as É pessoas vão verdade. olhar para você, vão ver o quanto você busca em Cristo. Vai ser como um espelho. Cristo ele vai entrar dentro de nós e vai refletir através de nós, para que as outras pessoas tenham. Mas É existe um verdade. caminho a perseverar. Perseverar, isso mesmo. Você estava falando aí, né, dos anjos tal, e me veio na mente, né? A palavra de Deus fala que o amor de Deus nos constrange, Sim, né? É o amor que nos constrange. Então eu imagino assim, por que, né, os anjos se dobram, né? Se prostram. E nós muitas vezes quando estamos adorando o Senhor ali, e a gente, eu vejo, eu sinto que o amor de Deus, a presença de Deus, ela vai nos constrangendo. E
automaticamente a sua atitude é o quê? Se prostrar, Sim. né? Diante dele. E os anjos fazem a mesma coisa, né? Sim. O amor de Deus é lindo demais. Não é só por nós, né? Por eles também, porque eles também foram criados e foram criados, claro, para a glória de Deus. Mas eu acho que o amor é o amor que constrange tanto nós quanto os anjos, sabe? É É, lindo demais o amor de Deus, né? aquela, Transcende a nossa mente, a nossa ideia, né? isso é verdade. A gente pensa assim, mas ainda a gente não alcança, não consegue alcançar o Não, não consegue. equilíbrio daquilo que é Cristo Jesus, né? Daquele, É a palavra verdade. que fala, alguns dos seus profetas teve uma revelação assim, mas eu vejo que ainda eles não teve uma revelação por completo, porque ainda não terminou aquilo que Cristo fez. Você Ah, pode com ver que certeza. fala que a gente está rodeado do quê? De tão não de testemunhas. Ou seja, Isso. eu creio que da gente para trás, eles ainda não receberam, porque ainda não se cumpriu aquilo que Deus tem para cada um de nós. Ou Amém. seja, Verdade. É só um vislumbre. é apenas, né, eu Um queria ter, vislumbre, né? queria É ter. só um pouquinho da glória. Eu sempre peço para o Senhor, eu sempre peço para o Espírito Santo. Eu sou doido, eu quero ver o céu lá de cima, eu quero ver. E eu sempre peço para o Senhor. Ai, que lindo. Eu sempre busco nele nisso, mas eu, assim, eu também não fico ali, ah, você tem que me mostrar, não sei o quê, bababá, não, porque é no tempo dele. Eu sei que quando ele me Claro. mostrar no tempo dele, vai acontecer algo. Ou seja, a gente precisa entender o tempo de Cristo também, a gente precisa entender Amém. aquilo que Deus Verdade. tem para nossas vidas. Não, Sim. às vezes a gente quer atropelar, né? A gente quer não e tal, e tal, e tal, não. Eu tiro por mim mesmo, porque eu até falei com meu pai, a gente estava andando na rua, meu pai, meu tio, aí eu falei pro meu pai, falei, ah, pai, agora que eu me batizei, Jesus podia me levar embora, né? Mas aí ele olhou para mim e ele falou, agora que vai começar, você quer ir embora? É agora Ah, que bem. vai começar, e, assim, se a gente para pensar, é uma verdade, né? Às vezes a gente É, bate e pensa que a gente já vai para o céu, a gente não vai, agora que vai começar. é verdade. O batismo É é só o início, né? no início. Eu creio que a Já partir do... pensou? Já Perdão, pai. pensou quando Paulo caiu do cavalo lá, que Jesus apareceu, clarão? Ele tivesse falado, ah, agora eu já posso ir, já está tudo resolvido. Foi só o começo. É um começo, né, de uma vida com Cristo Jesus, né? Assim, Foi só o começo. a partir do momento que a gente decide se batizar, a gente tá ali decidindo ter uma salvação. A partir do momento que você se batizou, você já tem uma salvação em Cristo Jesus. Só que a gente Uma nova vida, né? uma nova vida, preservar essa salvação. Embora, Isso. assim, que eu aprendi, assim, é uma verdade, Cristo, ele quer colocar a gente de volta ao jardim. Jesus, ele quer que a gente tenha todas as coisas novamente. Ou seja, ele quer que a igreja dele que domine nessa terra, né? E Uhum. o Senhor, ele tem pedido muito para a gente preservar e buscar, é isso. É um domínio com Cristo Jesus, autoridade com Cristo Jesus sobre todas as coisas, né? A gente tem que entender que a É, gente tem que dominar sobre as coisas, não é sobre pessoas. Às vezes a gente quer controlar as pessoas. Não, você tem que fazer assim, 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 assado. Não, é, a gente tem que ensinar sim, mas a gente aprende com essas pessoas e a gente precisa viver e andar com essas pessoas em comunhão, em amor, né? sim. Ajudar essas pessoas, né? Eu não lembro onde está o texto, mas a palavra do Senhor ele fala que é bom sempre andar em dois ou mais, porque se um cair, o outro ele ajuda. Se eu não me engano, é em Eclesiastes. Levantar, levanta, né? Ajuda a te levantar. É sempre a gente É, construir comunhão com as pessoas, porque um vai ajudando o outro. Isso é é, necessário. Isso mostra que nós precisamos um do outro. Se a gente parar para pensar, até Cristo Jesus é precisou e alguém verdade. carregou uma cruz com ele. É, Ou seja, Jesus ali, ele poderia carregar a cruz sozinho, sim, só que ele mostrou para cada um de nós que nós somos capazes de ajudar os outros a carregar a própria cruz. sim, sim. É verdade. Ali o rapaz ali, ele ajudou a Cristo a carregar a cruz ali, e eu creio que ele, a casa dele foi salva, porque ele também teve uma revelação a partir do momento. Ah, teve. Com Ali, certeza. com certeza ele teve uma revelação de quem Cristo é, e um entanto ali, né, ele
pega e ele, vamos, não, eu vou te ajudar a carregar essa cruz. Ou seja, Cristo, ele mostrou para cada um de nós que nós somos capazes de ajudar o próximo a carregar a cruz. Você entende? Paulo mesmo, ele fala isso, né? Teve um momento da vida de Paulo ali, ele ministrando os irmãos, ele fala que gere em mim morte para que em vós gere vida. Ou seja, ele já estava disposto a morrer para que outros sejam alcançados com a vida eterna. Sim, verdade. E é isso que a gente temos que ter, esse entendimento. A gente precisa ter esse entendimento que a nossa vida morreu para que outros sejam alcançados por É Cristo, que outros possam viver, é verdade. possam viver com Cristo Jesus, né? Ou seja, Amém. É isso mesmo. vamos se dizer assim, usar esse termo, né? Nós temos que andar com uma vida morta. Nós temos que andar morto para que outros sejam alcançados com a vida, para que outros vivam, né? Amém. E não vai Sim. ser fácil, isso eu garanto para vocês. A palavra do Senhor, ela fala, não vai ser fácil. Mas se a gente permanecer, a gente vai receber a coroa da vida. Sim, com certeza. Se permanecer, Cristo estará sempre conosco. E a gente precisa viver isso, nós precisamos buscar a isso. As Amém. provações, eu vou ser sincero, quem permite maiores provações são Deus. Ele permite essas provações para ver até onde a gente está capaz de andar com Ele. Jesus, ele Sim. foi capaz de andar conosco, Deus foi capaz de dar o seu Filho por amor de cada um de nós. A palavra dele fala, né, que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único Filho. Ou seja, É. se Deus, ele deu seu único Filho, eu creio que é o tempo da gente entregar o nosso melhor a Ele. E o nosso melhor que nós temos é o quê? A nossa vida. A nossa Com certeza. ter uma vida com Cristo Jesus. Ou seja, nós precisamos olhar fixamente, a palavra que o Senhor Ana fala, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, o qual morreu na cruz para que alcançasse a cada um de nós. E essa tem que ser a nossa oração. Cristo, nós temos que olhar para Ti, nos ensina a olhar para Ti. Nos É ensina verdade. a ter uma vida a qual o Senhor teve, de ser um exemplo a qual o Senhor é para cada um de nós, para que outras pessoas sejam alcançadas, para que outras pessoas elas vivam aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É um caminho difícil, sim. A palavra do Senhor fala que a porta ela é estreita, né? É provável É. que vai ter que colocar a cabecinha primeiro, depois tentar passar um braço, espremendo todo. Aí você vai. Aí você Mas passa. vai. Porque É, é necessário. Porque se fosse uma vida é fácil, necessário. por que que Jesus iria morrer, né? Se fosse fácil. Era ele vir, É. salvava todo mundo e fim de papo. Seria fácil, seria sim, mas não. A vida com o Senhor não é fácil. Não. Ela é difícil, mas é possível, sim. É É possível. É possível. É. com certeza. A palavra dele fala: ande em minha presença e ser santo. Ou seja, é possível nós termos uma vida de santidade com Cristo Jesus nessa terra. É possível. Amém. É possível. Sim. Basta a gente querer, basta a gente Ele precisar. nos mostrou. Ele nos mostrou que é possível, né? A pessoa fala: ah, mas ele era Jesus. Mas ele se fez como um homem. Ele É. andou nessa terra. As pessoas falam: ah, mas Verdade. ele era Jesus, ele era Deus e ponto final. Não. As pessoas elas têm uma dificuldade de acreditar com que Jesus veio como um homem, né? Mas Sim. assim, se você abrir sua mente, ele vai mostrar, ele revela tudo para você. E é capaz dele permitir que você sinta um pouco da dor que ele sentiu. É verdade. Entende? A gente vai ter luta, sim. Nós vamos ter luta. Mas ao mesmo tempo que a gente vai ter luta, a gente vai ter Deus para nos ajudar. Com certeza. A gente vai ter Conosco. Para nos ajudar cada dia. todos os dias, Verdade. cada dia, a cada É. momento, a cada instante, é a gente parar e pensar e falar: Senhor, a minha oração esses dias é: Senhor, eu quero andar aonde o Senhor quer que eu ande. É falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. É viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. Ou seja, não é viver. É como Paulo declarou, né? Cristo vive em mim. Eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Porque eu creio que quando Jesus colocar essa coroa nas nossas vidas, assim, na cabeça de cada um de nós lá,
Eu creio que eu acho que eu vou pegar essa coroa, vou entregar nos pés dele. E falar, Senhor, Amém. porque até aqui, Amém. Verdade. entende? Persevera em Cristo Jesus. Esteja Sim. fixo em Cristo Jesus, nosso autor e consumador. Uhum. Ou seja, Cristo colocou aqui para nos buscar novamente. Eu vou ao Pai, mas eu vou. Amém. Mas eu volto. Vai voltar, irmão. Você pode ter certeza. É, Ele vai. eu volto para te buscar. Lindo, né? Falo pra Tainá, né? Que a Tainá é minha esposa. Eu falo, amor, fica tranquila, que se eu morrer antes de você, descansa, que eu vou voltar com Cristo Jesus. Falo pra ela, né, que quando se eu morrer primeiro que ela, fica tranquila, que quando Cristo Jesus voltar, eu vou voltar com ele. A sua igreja vai voltar Amém. com ele, né? Com certeza. A E, igreja do Senhor estará com ele. e, A mas todos aqueles que perseveraram, né, Robson? todos aqueles que perseveraram, você pode ter certeza, Que permaneceram, né? permanecer até o último. Mas assim, Isso. é debaixo do É isso aí. e olhar fixamente com ele, você permanece, né? Se você tem uns olhos, uma conversão genuína com Cristo Jesus, você consegue, você permanece. Porque Cristo Com te ajuda. certeza. Por nós É, mesmos, onde nós estaríamos agora, né? Se é fosse por verdade. nós, assim, né? Acho que a gente É não verdade. conseguiria nem nascer, né? Se não fosse Cristo Jesus em nossas É vidas. verdade. Mas Tudo é por ele, né? Tudo é sim, por ele tudo é e para para ele. ele. É verdade. Eu É estava aqui pensando, né? Jesus, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, para passar aqueles dias difíceis ali, né? De jejum, oração e passar por aquela prova, né? sim, Quando Satanás vem tentá-lo e ele o vence, né? Ele vence Satanás aonde? Na palavra. falar. Com a palavra de Deus e com o seu testemunho, né? De homem fiel, obediente ao Senhor. Ele permaneceu. Exatamente. E, e Deus, ele permite isso, porque ele enviou, né? Jesus foi para o Pai, e o Pai enviou o Espírito Santo. E eu sei também que muitas vezes o Espírito Santo também nos leva a passar por situações como Jesus passou, né? Muitas vezes a gente fala, tô no deserto, tô no vale, né? Muitas vezes a gente costuma dizer isso. Claro que a gente não vai jamais se comparar aquilo que Jesus passou, aqueles dias, aqueles momentos. Mas o inimigo é o mesmo, né? Satanás é o mesmo, né? Os agentes, né, dele, os seus demônios são os mesmos e que nos tentam todos os dias, né? Todos os dias eles vêm tentando, oferecendo algo para fazer com que você desista, né? Para que Exatamente. você olhe para trás e fale, não quero isso não, tô cansado, tal, né? Para que você não consiga alcançar essa coroa que está preparado para você lá de Apocalipse, né? Para Exato. aqueles que permanecerem, Exato. aqueles que forem fiéis até o fim, né? Então a gente tem que olhar realmente como diz a palavra aqui. Olhar para o Senhor Jesus, né? E prosseguir, e prosseguir. A gente vai alcançar, com certeza, a Exatamente. vitória. Se vocês tiverem um tempo, lê o Hebreus 11, aí fala da história, né, da Sim, fé que eles tinham em Cristo Jesus, que resultou em estar naquele lugar com Cristo Jesus, né? Ou é seja, aquilo que verdade. plantar hoje a gente vai colher lá na frente, né? Se a gente plantar fé em Sim, Cristo Jesus, é como um grão de mostarda, ou seja, é um grão pequenininho que é uma árvore imensa, né? Se você plantar aquela sim, fé e ter fé, a sua fé ela se torna grande. E é. isso vai resultar numa vida com Cristo Jesus, né? Amém, verdade. E a gente consegue isso aí, num quarto, é orando, é buscando ao Senhor, É né? buscando. É Ministrando, verdade. adorando a Cristo, entregando o seu melhor para Ele, né? Em louvor, em cânticos e eu creio que foi assim que Davi ele derrubou o gigante, porque foi uma consequência. Eu vejo que o gigante foi uma consequência na vida dele que ele tinha lá quando ele pastorava as ovelhas, né?
a intimidade que ele tinha já com Deus antes dele enfrentar o gigante. Ou seja, o gigante ele foi apenas uma consequência na vida, né? É verdade. Eu li essa passagem, mas para frente a gente vamos falar de autoridade. A gente vai usar esse texto, que ele fala algo incrível ali, que eu vou deixar vocês um pouquinho com sede, não vou falar agora, mas fala Amém, amém. Glória a Deus. Olha aí, ó. Vai voltar, vai voltar. eu falei Que já para bênção. se eu não falar da palavra do Senhor, eu morro. Amém. É muito bom, Robson. É muito bom Bom, falar da palavra do Senhor. É muito bom lembrar, né, das coisas, assim, das promessas, daquilo que o Senhor tem nos ensinado todos esses anos. É maravilhoso. é, E a gente vai dando sempre aquele gostinho assim, eu quero mais, Senhor, eu quero mais. Quanto mais a gente conhece, mais a gente deseja tê-lo, né? Aprender. é, Maravilhoso. isso. Aí é como se a palavra que ele fala que fluirá rios de água viva sobre a sua vida, é como se essa palavra ela se conclui cada dia, como se ela viesse cada dia, né? Quanto mais você Sim, imagina, mais você quer falar, é algo inexplicável, porque vem de dentro de você e começa a sair, você começa a falar, você começa a falar, e quando você tem uma vida em Cristo, você pensa em Cristo Jesus, a presença dele vem de uma forma que só de você pensar, né? Você é já verdade. sente coisas assim. E é o que Deus ele pede muito pra gente buscar muito a ele, buscar ter essa vida com Cristo, né? Ao ponto Sim, de você andar sem a presença do Senhor estar contigo, onde quer que você for. com certeza. Verdade. E assim, busque o Senhor. A gente vai ter dificuldade, sim, mas nada é se comparado ao grande Deus que cada um de nós temos. Amém. Mas um Deus que está sobre cada um de nós, né? Nada é comparado a Ele, nada é comparado à sua beleza, à tua santidade aqui Não, na terra é comparado com a beleza de Cristo. verdade. Sim, É maravilhoso. é maravilhoso. Uhum. Busque ao Senhor, busque mais a palavra do Senhor. A palavra, a Bíblia do Senhor, ele é um manual para a nossa vida aqui hoje, né? Se você ler ela, tudo ali fala do amor de Deus, tudo fala em perseverar, tudo fala em obediência, de autoridade. Sim, É um manual que nós temos, verdade. é um manual que Jesus deixou para cada um de nós. Ele não, Sim, ele enviou seu Consolador e ainda deixou um manual para cada um de nós, né? é. Não, é a palavra do Senhor e o Espírito Santo fala o que a palavra do Senhor está falando, cara, e você vai ter uma vida incrível com Cristo Jesus. Você vai sofrer, Sim, e vai andar numa presença que você vai olhar assim pro sofrimento e falar, esse preço eu quero pagar, porque eu sei aquilo que eu vou receber. Eu sei a consequência amém. daquilo. Você- É verdade. Ele fala para Com cada um de certeza. nós, persevere em mim, tenham seus olhos fixos em mim, porque eu sou o único capaz de ajudar a vocês a passar pelas dificuldades. A pastora tem a Com dificuldade certeza. dela, eu tenho a minha dificuldade. Sou casado, tenho a minha esposa, às vezes a dificuldade dela não é a mesma que a minha. Às vezes Deus quer algo Verdade. só com ela, às vezes Deus quer algo só comigo. Ele acaba unindo os dois para ter algo, né, incrível. Ele nos Sim, uniu para cada um ajudar o outro, né, a ouvir o outro, né, a amar um ao outro, né. Eu vejo que é verdade. o casamento, que Deus criou o casamento, ele vê como se a palavra dele fala, é como se Cristo estivesse casando, né, com a sua igreja. É um relacionamento com Cristo Jesus, né? Sim. Então vamos entrar em Uhum. detalhe também. Da próxima vez nós fala de casamento também. Amém, amém. É, Olha aí, tá marcado, hein? Vai falar sobre autoridade a próxima vez, hein? amém. Fala E depois a gente fala sobre casamento, porque você é casadinho de novo, né? novo, Tá né? aí na lua de mel ainda, Mas mas já tem experiência, já tem coisas aí que dá para compartilhar, né? Para poder abençoar e fazer crescer, né? Assim, eu acho que quando a gente compartilha aquilo, as nossas experiências, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, com certeza, elas são importantes para a vida de outras pessoas, né? Às vezes parece tão pequeno para você e às vezes a pessoa está passando por aquilo. E quando você conta, quando você fala, quando você dá um testemunho,
você acaba edificando a vida do outro e até trazendo uma resposta para aquela pessoa, né? A gente não entende, mas é dessa forma que Deus faz, É, verdade. né? E Deus tem para cada um de nós é isso. Permaneça na palavra do Senhor. Amém. Permaneça no seu caminho. Amém. Busque a Ele, chore, grite, clame, busque o Senhor Jesus. Toca no coração de Deus. Que eu creio que Ele irá mostrar, Ele irá se revelar e irá nos ajudar, assim como Ele tem nos ajudado até os dias de hoje, né? Amém. É aquilo que o Senhor tem para nós. Busque a Ele. Amém. Ele que Tá você vai ver, certo. né? Na vida de cada um de nós. Amém? Amém. Amém, Robson. Glória a Deus. É isso aí. Vamos pegar aí, gente. Vamos pegar essa palavra e abraçar, colocar realmente no nosso coração e na nossa vida diária, né? Porque a palavra de Deus, ela não faz nenhum milagre por si só, né? Eu recebo a palavra, mas eu preciso colocar em prática na minha vida. Eu vou colocá-la em prática, eu vou viver essa palavra e aí sim eu vou viver o milagre. Eu vou viver as promessas de Deus, aquilo que Ele tem prometido, né? O socorro bem presente na hora da angústia, né? A alegria dele sobre a minha vida, que é o que vai me fortalecer, né? É o renovo, é a esperança, é a fé que ele vai aumentar na hora que eu preciso. Então a gente precisa, sim, permanecer na palavra de Deus, perseverar até o fim, né? Assim como o nosso amado Robson aí ministrou nessa noite nos nossos corações, né? Nós agradecemos, Robson, pela palavra de Deus, né? Que você trouxe, pelo recado do Senhor para as nossas vidas hoje, né? Vamos agarrar aí essa palavra e vamos vivê-la a cada dia, né? Porque vale a pena, vale a pena. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? É algo que não chegou na nossa mente, no nosso coração, não entende, mas é algo muito grande, muito maior, né? Além do entendimento humano que Deus, aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida nesta noite, Deus abençoe a sua vida, Robson, que Deus abençoe a vida de cada um que esteve conosco nessa noite, né? A Sandra Mara, Meire, Vanessa, Marcina, Tainá, que eu sei que está aí também, né? Intercedendo aí pelo maridão dela. E tantos outros que estão vendo essa palavra, ou aqueles também que não viram hoje, mas estarão vendo, porque essa palavra vai para essa rede social, vai para o canal da Graça em Casa, né? E nós sabemos que o Senhor está fazendo a obra, Deus está trabalhando, as pessoas precisam de uma palavra de fé, de esperança, e essas redes sociais, esse canal, é o que Deus tem feito, né? É trazido uma palavra de ânimo, de coragem, né? De perseverança, de fé que o Senhor tem nos dado a cada dia, para que nós possamos continuar prosseguindo, né? Olhando para Jesus, como o Robson falou. Não olhar para a situação, os problemas que estão à nossa volta, mas olhar para Jesus, né? Porque com Ele a gente vai conseguir vencer a cada dia as nossas lutas e as nossas dificuldades. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos ficando por aqui, né? E eu quero te pedir que você venha compartilhar essa palavra. Compartilhe essa palavra. Compartilhe, né? Com os seus familiares, com seus amigos, com seu grupo. Compartilhe a palavra de Deus. Às vezes a gente tem dificuldade de falar da palavra, né? Mas quando você compartilha, você fala, quando você está ouvindo uma palavra muitas vezes, você lembra de pessoas, olha, essa pessoa precisa ouvir essa palavra, né? Seria maravilhoso ela ouvir. Então, compartilhe, né? Seja um evangelista, pregue a palavra, assim como nós estamos pregando, porque as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, conhecer o amor de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus, uma boa semana para todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus. Tchau. Tchau, Robson. Tchau. Tchau a cada um de vocês. Fica com Deus. Amém. Tchau, gente.